Qual o tamanho e o verdadeiro impacto do poder de uma narrativa? E aí, gente, beleza? Sejam bem-vindos ao meu canal. Esse aqui é o cenário oficial, porque agora eu voltei para minha casa. E eu espero que vocês gostem do que a gente vai conversar hoje, porque eu separei um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre cinema. Esse é um canal em construção. Então, inicialmente, eu comecei falando sobre a minha vida, minhas resoluções, mas eu tenho a intenção de trazer outros assuntos e um deles é utilizar a cultura para a gente discutir temas da vida. Então, cinema, livros, séries também, acontecimentos de forma geral para a gente poder debater. Então, esse é um dos quadros que eu estou lançando agora e vamos ver, né, como que vai ser aí a discussão, mas eu acredito que ela vai ser muito boa. Nos últimos anos, com o advento das redes sociais e o aumento do poder de produção de conteúdo por meios mais democráticos, porque antigamente quem detinha o poder de produzir conteúdos era o que a gente chama da mídia hegemônica, que eram os jornais, os meios de comunicação, e hoje em dia qualquer pessoa com um celular consegue ser um produtor de conteúdo e influenciar a opinião pública. A gente tem falado muito sobre guerra de narrativas. O que são as guerras de narrativas? É quando as pessoas tentam controlar o que está sendo dito sobre determinada história. Mas daí você me pergunta, e a verdade? Como diz o ditado, a verdade tem 3 lados: o meu, o seu e o verdadeiro. Então, esse é um assunto que me interessa muito e eu decidi pegar uma série e... Morgana, vem cá. Deixa eu mostrar minha gata pra vocês, porque ela quer participar. Oi, gente. Eu sou Morgana. Fala oi pras pessoas. Fala oi. Não? Não? Vai lá, filha. Mas continuando, eu escolhi uma série que chama Disclaimer, da Apple TV, que foi lançada em 2024, para a gente falar um pouco sobre qual o verdadeiro poder e o verdadeiro impacto da narrativa na vida de uma pessoa, ou muitas pessoas no caso. Porque às vezes eu acho que esse assunto ficou um pouco banalizado. Tem alguns termos que a gente incorpora na nossa língua, porque a língua ela é um instrumento vivo, e às vezes a gente começa a utilizar sem saber a verdadeira etimologia da palavra, realmente o que ela quer dizer. Então a gente se apropria de um termo, começa a usar isso e banaliza um pouco a discussão. Então, como eu sou da comunicação, né, eu estudei jornalismo, fiz pós em comunicação e tal, esse é um assunto que me interessa muito e eu decidi trazer uma série pra gente poder falar sobre isso, porque eu acredito, né, no poder das histórias como exemplos vivos pra gente tirar aprendizados, transmitir mensagens, e eu inclusive vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, como eu disse, eu assisti a série Disclaimer no ano passado, mas ela é uma série de 2024, inspirada no romance de uma escritora britânica chamada Renée Knight. Eu não li o livro da autora, mas eu assisti a série, então eu só tenho como falar sobre o produto audiovisual. Por que eu falo isso? Porque eu tenho uma paixão de ler os livros e ver os filmes das mesmas obras para fazer comparativos. Então, quando eu leio um livro e eu sei que tem um filme, eu fico toda feliz, ou vice-versa. Quando eu vejo um filme e eu descubro que ele é de um livro, é como se chegasse o Natal para mim, porque eu realmente gosto muito, e eu tenho a intenção de trazer mais projetos como esse. Mas como eu queria muito falar dessa série e ainda não tinha lido o livro, eu optei por escolher um viés nessa narrativa, e é disso que a gente vai falar hoje. Bom, essa série foi muito importante para mim, porque ela reuniu elementos que eu já vinha estudando e vinha concatenando na minha cabeça há algum tempo. Quais são eles? A comunicação, a narrativa, né? A interpretação que a gente faz dos fatos, o feminismo e a voz. E a voz aqui se refere tanto ao silenciamento histórico das mulheres, quanto um aspecto mais psicológico, que é você retomar o controle da sua própria vida, da sua narrativa, recuperar sua autoestima. Então todos são assuntos que eu pesquiso e essa série trouxe todos. Então por isso que eu decidi que ela ia ser a primeira que eu ia trazer aqui no canal. Até porque esse canal começou justamente com o intuito de eu conseguir falar e expressar as coisas que eu penso, as minhas autopesquisas, e então tem tudo a ver com narrativa e voz. E essa série, ela tem tantas camadas que eu tive que fazer alguns recortes,
porque ia ser impossível falar de tudo. Eu vi algumas análises na internet que as pessoas fizeram de aspectos mais técnicos, eu vi pessoas que fizeram interpretações, e eu tive que fazer alguns recortes, então eu trouxe mais aquilo que me interessa mesmo. Isso pra gente poder ter um direcionamento, né? Então eu escolhi a questão da narrativa como fio condutor e a gente vai abrindo outros tópicos a partir daí, beleza? Então, primeiro eu vou fazer um resumo da série, porque é impossível a gente fazer uma análise mais aprofundada sem a gente conhecer os detalhes. Então, se você é aquela pessoa que não gosta de spoilers, eu te aconselho a não assistir esse vídeo ou assistir primeiro a série e depois voltar aqui. É uma minissérie, né? Uma série bem curtinha, de 7 episódios, então é bem rapidinho, eu acredito que vale a pena até como indicação, porque eu acho que você vai gostar. Outro ponto é que ela traz assuntos sensíveis, então se você tem gatilhos com determinadas questões de violência, principalmente, seja psicológica, seja afetiva, seja sexual, é bom você ter cuidado. Dito isso, vamos começar. A série nos apresenta a Catherine, que foi interpretada magistralmente pela Cate Blanchett, que não tem medo de interpretar mulheres que são moralmente controversas às vezes. E ela dá um show de interpretação aqui porque ela está atuando duas vezes. Ela atua como uma mulher que está constantemente atuando na própria vida. E essa questão da performance também é uma coisa que eu gosto muito de estudar. A performance não artística, se bem que eu acho que elas estão correlacionadas, mas a performance enquanto uma defesa do eu, enquanto uma ferramenta que a pessoa utiliza para navegar pela vida. Mas eu vou falar sobre isso em um vídeo específico sobre performance que vai ser daqui a algum tempo. Se você gosta também, já ativa o sininho para você não perder. Enfim, na série, ela é uma jornalista de sucesso que já abre a série recebendo alguns prêmios pelo trabalho que ela faz como uma documentarista investigativa, em que ela utiliza esse formato, né, o documentário, para denunciar irregularidades de grandes empresas. Então ela é uma jornalista foda. E eu acho muito interessante a gente já prestar atenção no fato dela trabalhar com documentários. Morgana tá escalando aqui o colchão. Ela tá indo ali no lugarzinho dela. E eu acho já que o primeiro ponto da gente prestar atenção é o fato dela trabalhar com documentários. Por quê? O documentário, para quem não sabe, é uma narrativa, mas é uma narrativa que se diz isenta. Ele, diferente de uma história de ficção, tenta buscar diversos lados de uma realidade e, assim como matérias jornalísticas, tem por princípio trazer um reflexo da realidade. Ou seja, ele tem uma espécie de compromisso com a verdade. Porém, por mais que ele tente ser neutro e isento, quando você fala de um processo de seleção de informações, você já está falando de um processo que não é neutro, que é subjetivo, porque quem decide o que entra naquela história é uma pessoa que tem seus vieses, seus preconceitos, seu contexto histórico. Então, por isso que eu falo sempre que a objetividade não existe, nem quando as pessoas tentam ser objetivas. Não sou só eu que falo, tá, gente? É toda uma discussão dentro do jornalismo. Vou falar que sou eu. Então, mesmo no processo de um documentário, que ele é mais livre na hora que ele está sendo feito, porque a pessoa tem uma ideia na cabeça, ela tem um pré-roteiro, mas conforme os fatos vão acontecendo, ela vai entrevistando pessoas e elas vão contando, né, suas versões, o documentário, às vezes, ele muda. Ele vai sendo modificado conforme chegam novos acontecimentos. Ainda assim, na hora de fazer o processo de edição, a pessoa que está criando o documentário ou toda a equipe fazem escolhas narrativas. Ela insere informações, deixa outras de fora e é por isso que não existe uma narrativa neutra. O próprio processo histórico, se você for pensar, aquele que a gente toma como verdade porque aprendeu nos livros da escola, passou por um processo de seleção. E normalmente quem controlava esse processo era quem detinha o poder, ou seja, as castas mais abastadas, mais poderosas. Então, o fato de quem tem poder domina a narrativa também é um consenso, tanto que hoje vários historiadores vêm trabalhando no processo contrário, de tentar escutar
as vozes que foram silenciadas, que é por isso que eu me identifico tanto. Eu acho que esse é um momento que a gente, como sociedade, já tem conhecimento suficiente dos processos históricos para saber que a gente tem que desconfiar de tudo, mesmo aquilo que está oficialmente registrado. E eu acho muito legal que existe esse processo de busca, de reolhar, e eu percebo isso como um progresso na nossa conscientização enquanto seres humanos. Bom, voltando desse parênteses enorme, a Catherine, ela é casada com o Robert, que é interpretado pelo Sacha Baron Cohen, o nosso eterno Borá, e é até estranho, eu tive que olhar 2 vezes para confirmar que era ele mesmo, porque a gente está acostumado a ver ele em papéis cômicos, mas aqui, nesse papel dramático, ele também tá muito bem, ele é um ótimo ator. E os dois têm um filho, que é o Nicholas, que tem uns 20 e poucos anos, e a vida da Catherine é basicamente perfeita. O casamento é bom, ela tem dinheiro, uma carreira de sucesso. A relação com o filho é um pouco estremecida, e a gente não sabe direito por quê. Ele parece que tem uma conexão maior com o pai e acaba isolando ela da vida dele, e ela faz tentativas de se conectar com ele. Porém, no começo da série, ela pediu para que ele saísse de casa, porque ele já tem 20 e poucos anos, e ela acha que é importante para ele se sustentar. E num primeiro momento, parece que ele se ressente em relação a isso. Então é mais ou menos esse o contexto do começo da série. A vida perfeita da Catherine começa a desmoronar quando ela recebe um livro pelo correio intitulado O Perfeito Estranho. Ao ler a obra, a Catherine entra em pânico, porque o livro detalha com uma precisão assustadora um segredo obscuro do passado dela que ela manteve enterrado por mais de 20 anos. Que foi um incidente que ocorreu numas férias que ela fez com o marido e o filho na Itália e que resultou na morte de um jovem, o Jonathan. E aqui a gente entende o porquê do nome disclaimer. Disclaimer é um aviso legal que é colocado no começo de uma obra, seja um filme, um livro, um site, e tem como objetivo limitar a responsabilidade do autor sobre o conteúdo apresentado. Normalmente, ele informa os direitos do leitor e informa que o autor não tem responsabilidade sobre erros, omissões e uso indevido das informações fornecidas. No caso da história, o disclaimer diz o seguinte: qualquer semelhança com pessoas conhecidas não é mera coincidência. Ou seja, o autor força a Catherine a reconhecer, no primeiro segundo de leitura, que alguém sabe exatamente o que ela fez. E ela fica desesperada, e a gente, enquanto espectador, começa a se perguntar o que de tão terrível pode ter acontecido entre esses dois, que ela ficou desse jeito. E quem que é o autor do livro? Vamos falar dele agora. Porque nesse ponto, a narrativa vai se dividir em 3 perspectivas. A da Catherine, que se manifesta por uma voz feminina conversando diretamente com ela, porém, o ela, na verdade, é a gente que está assistindo. Então ela usa frases como: você fez isso, você sentiu aquilo. E isso coloca a gente dentro da cabeça da protagonista, sentindo toda a sua culpa, toda a sua paranoia, todos os seus sentimentos. A segunda perspectiva é a do livro, que conta a história de uma esposa jovem que estava na Itália com o filho e o marido. Só que o marido teve que se ausentar por motivos de trabalho. Nesse ínterim, ela conhece o Jonathan, que é um rapaz de 19 anos, que veio também passar as férias ali na Itália, e ela seduz ele e os dois têm um caso tórrido ali. E como ele é um jovenzinho inocente, ele se apaixona por ela e ele quer que os dois fiquem juntos. Porém, no dia seguinte, acontece um incidente com o filho da Catherine, que ele, uma criança, em cima de uma boia dentro do mar, acaba se afastando muito e o Jonathan corre para salvar ele. E a Catherine, vendo nisso uma oportunidade de se livrar daquele menino, simplesmente deixa ele morrer. Ela não avisa o salva-vidas que ele estava ali e ele morre afogado. E a terceira perspectiva é a do Stephen, que é interpretado pelo Kevin Kline e que é o autor do livro. Ele também conversa com o espectador, narrando a sua própria história de dor e o seu plano de vingança, tentando convencer o público que ele está fazendo justiça, porque a Catherine fez uma coisa muito ruim. O Stephen, ele é um professor aposentado e viúvo. Por quê? Quando o Jonathan morreu, a esposa dele, que era uma mulher
que tinha uma ligação muito profunda com o filho, ela entra em depressão, ela fica doente, ela para de comer, para de sair de casa, ela se tranca no quarto dele, não deixa o Stephen entrar, e ele passa meses escutando ela digitar furiosamente numa máquina de escrever, e daí ela falece. Alguns anos depois, ele descobre no quarto um manuscrito do livro que ela escreveu, O Perfeito Estranho. Por mais que ele tenha publicado com o nome dele, quem escreveu foi ela. E ela conta toda essa história em que a Catherine seduziu o Jonathan e deixou ele para morrer. Além do manuscrito, ele encontra algumas fotos comprometedoras da Catherine tirando a roupa. E essas fotos foram tiradas pelo Jonathan, porque quando eles foram reconhecer o corpo na Itália, eles recuperaram seus pertences e dentre eles tinha uma máquina fotográfica. A partir disso, a esposa dele preencheu as lacunas com aquilo que ela achava que tinha acontecido. E o Stephen, por amar muito a memória da esposa, decide acreditar que essa é a verdade, acreditando então que a Catherine é a responsável por destruir sua família. Então ele bola um plano de vingança, publicando o livro, enviando essas fotos para o marido, para o filho, se aproximando do filho pelas redes sociais, enfim, ele faz todo um plano para destruir a reputação da Catherine, a vida dela, privada e pública. A série também é dividida em capítulos e ela usa estilos diferentes de filmagens para separar passado e presente. O presente é frio e o passado é quente. Inclusive, foram 2 diretores de fotografia. O diretor de fotografia que fez a parte do passado é o mesmo de Amélie Poulain, que tem essa estética de sonho, essa estética de idealização. E quem dirigiu o filme foi o Alfonso Cuarón, que é um diretor mexicano que eu gosto muito. Eu adoro acompanhar o trabalho dele e eu adoro acompanhar o trabalho de diferentes diretores para entender, né, como eles foram amadurecendo ao longo da sua carreira. E eu tenho um especial amor por diretores que têm uma linguagem visual própria, como, por exemplo, Tim Burton, o Pedro Almodóvar, dentre outros. E eu acho que o Alfonso Cuarón tem um senso estético muito grande, tanto que ele foi produtor do filme com o Guillermo del Toro, que também tem um senso estético muito específico, e ele foi produtor do Labirinto do Fauno, então eles trabalharam juntos. Outros filmes que ele dirigiu foi Grandes Expectativas, que é baseado num livro do Charles Dickens, e eu lembro de uma cena muito específica, quando eu era criança, de uma casa abandonada, toda invadida por um jardim, e que me marcou demais, porque eu sempre fui essa criança muito fantasiosa, que gostava de criar mundos e realidades, então eu fiquei totalmente encantada com essa cena. Outro filme dele que me marcou demais foi A Princesinha, de 1995, que foi o primeiro filme que ele filmou em inglês, e marcou minha infância de um jeito assim inexplicável. Ele também dirigiu o Harry Potter 3, que não é o meu livro preferido, mas é um dos meus filmes preferidos, porque a estética que ele criou ali foi incrível, o senso de direção dele deu uma cara totalmente nova para a história. E um dos seus primeiros filmes foi E a Sua Mãe Também, E Tu Mamá Também, que é um road movie com o Gael Garcia Bernal, que também é super interessante e ele usa alguns artifícios de roteiro parecido, que é esse narrador onisciente que tenta manipular a percepção do espectador. O narrador onisciente, que é essa pessoa que fala com a gente e sabe tudo, em alguns casos, para mim, demonstra que é um roteiro preguiçoso, porque é muito mais fácil você explicar com as palavras, mas quando a gente está falando de uma obra audiovisual, você precisa mostrar. Esse é todo o ponto. Então, quando você explica com palavras, você meio que corta um caminho ali. Mas no caso dessa série, eu vejo que é muito importante você estar dentro da mente dos personagens, porque é justamente isso que vai te levar para onde o diretor quer. Porque outro artifício de roteiro que é muito utilizado se chama a arma de Chekhov. Eu espero que eu esteja pronunciando direito. Que é uma regra que diz que todo elemento inserido numa cena deve ter um objetivo. Até por uma questão de economia, né? Porque produzir um filme é muito caro. Então, cada cena rodada ali que você não usa, cada coisa inútil que você coloca, é muito dinheiro perdido. Então, como você tem que contar uma história num tempo específico e que cada cena custa muito dinheiro, tudo que você coloca é importante. E daí, quem já está mais ou menos treinado no consumo audiovisual, começa a ligar os pontos muito rápido. Porque se você parte do princípio que tudo que está em cena é uma pista, logo você deduz muito mais rápido para onde o filme está te levando. E por isso que filmes com guerras narrativas são tão legais. E daí,
A partir dessa estratégia, surgiu uma nova estratégia que se chama plot twist, que é quando o diretor tenta te levar para um lugar, todas as pistas te levam a uma conclusão, mas no final não era nada daquilo que você estava pensando. E as pistas que te levariam a chegar nessa conclusão são muito mais sutis. Então se tornou uma técnica dentro da técnica, que eu acho que hoje está muito na moda, tanto na questão criativa quanto mercadológica. Do cinema sempre está precisando inovar, e eu fico curiosa para ver qual vai ser a próxima estratégia, porque o plot twist já está começando a ficar batido também. E Disclaimer é uma obra que eleva essa técnica. E aqui a narrativa, então, não serve para explicar a trama, mas para manipular a sua percepção. E por isso é tão importante que você não se atenha apenas aos fatos, até porque esse é o ponto de toda a série. Qual a verdadeira importância da verdade perto das narrativas sobre essa verdade? É mais importante o fato ou a interpretação sobre o fato? E por isso é tão importante que você entre na cabeça das personagens, porque você age como uma entidade que fica observando eles nas suas pequenas mentiras, sabendo que eventualmente eles vão ter que confrontar a realidade. O narrador aqui, então, é usado para reforçar a ideia de que toda narrativa é, por definição, manipuladora. E aqui entra o momento de gatilho e do maior spoiler, que é o plot twist. A série manipula a gente para que a gente pense que a Catherine é uma vilã. Porém, no final, a gente descobre que ela foi uma vítima. O Jonathan não era uma boa pessoa, como a mãe faz parecer no livro dela. Ele não era um jovenzinho inocente e apaixonado e herói. Ele era uma péssima pessoa. Ele coagiu a Catherine com uma faca a tirar aquelas fotos e ele obrigou ela a ter relações com ele contra sua vontade. E no dia seguinte, ele realmente foi tentar salvar o menino e ela realmente deixou ele para morrer. Mas não foi porque ela queria se livrar da prova de uma traição. Foi porque ela estava em choque e ela simplesmente queria deixar morrer o seu abusador. Sério, o final dessa série foi dilacerante, assim. É até difícil falar essas coisas aqui, eu tô tentando manter a isenção, mas esse final, complicado, velho. Mas tá, vamos voltar à análise do processo do poder da narrativa. A narrativa... Eu vou até ter que sair um pouquinho. Eu vou até coisar o vídeo, daqui a pouco eu venho. Tá, vamos lá. E aqui a gente entra no debate do poder da narrativa. A narrativa é, em sua essência, uma sequência de informações articulada para transmitir uma mensagem ou ensinamento. Esse não é um conceito moderno, mas o alicerce da nossa existência enquanto sociedade. A narrativa acompanha a humanidade desde que a gente aprendeu a se comunicar. Desde que a gente estava lá fazendo pinturas rupestres, desde que a gente estava em volta da fogueira contando histórias, desde que a gente estava lá observando os animais, aprendendo com eles e passando a informação adiante. No entanto, ao mesmo tempo que a narrativa serve para compartilhar conhecimento, ela pode ser usada para manipulação, porque ela é uma ferramenta maleável, que pode ser usada para diversos objetivos. Em Disclaimer, ela assume um papel central, provando que uma narrativa pode construir ou mesmo destruir a nossa percepção da realidade. Então, eu vou trazer aqui alguns dos aspectos em que a narrativa aparece, alguns de uma maneira mais deliberada e outros de uma maneira um pouco mais sutil, que precisa de uma interpretação, mas a gente vai fazer junto aqui. A primeira, como eu falei, é a profissão da Catherine como documentarista. Uma das maiores de todas é o livro, que é a mãe do Jonathan tentando controlar a percepção que o mundo vai ter sobre o filho dela, tentando redimir a memória do filho que ela achava que era a melhor pessoa do mundo. E quando vai chegando mais o final da série e a gente vai vendo a realidade sendo confrontada, a gente percebe que ele não era uma boa pessoa. E tanto ela quanto o marido dela simplesmente ignoravam esse fato, que é aquela narrativa que a gente conta pra gente mesmo, né? Tem um personagem de uma série que fala que as maiores mentiras que a gente conta
é na frente do espelho. Então, quantas narrativas a gente não conta que não é para manipular os outros, mas para manipular a gente mesmo? É uma coisa para pensar, né? No caso da mãe do Jonathan, é um artifício que ela usa para suportar a dor da perda do filho. E a série denuncia como as histórias que a gente escolhe contar para nós mesmos têm o poder de distorcer a verdade e transformar as nossas memórias e traumas em ficções que a gente aceita como absoluta para sustentar nossas próprias crenças, preconceitos, dores, nossas necessidades. No caso do Stephen, ele santifica a memória da esposa para não ter que enfrentar o fato de que ela mantinha uma dinâmica doentia com o filho deles e que ele era submisso a essa dinâmica. Então, ele prefere destruir a vida de uma pessoa para não confrontar a verdade de que sua esposa talvez pudesse estar mentindo. Vocês têm noção do quão problemático é isso? E como a gente é colocado dentro da cabeça dele, a gente é levado a acreditar que ele é realmente um justiceiro. E a gente só vai descobrir isso lá no final. Então você fica, puta merda. Eu achei que ele era um senhorzinho, coitadinho, que estava fazendo uma coisa justa. E no final, era só uma versão. O Nicholas, por sua vez, ele trata a mãe dele como se ela fosse uma vilã, para que ele não tenha que confrontar os próprios traumas e o resultado desses traumas, para justificar a incapacidade que ele tem de levar uma vida funcional e evitar a dor de um trauma que ele reprimiu. Porque um dos plot twists da trama é que ele, enquanto criança, presenciou a violência que a mãe dele sofreu, só que ele absolutamente não lembra. Porém, ele é um jovem problemático, tem comportamentos autodestrutivos, inclusive com drogas, e ele sofre uma overdose no filme. E quando eles estão no hospital, a Catherine faz uma reflexão que eu achei incrível, que ele, enquanto pais, ficavam perguntando várias vezes a mesma coisa para a médica, sabendo que seriam perguntas inúteis, mas esperando a cada vez que a resposta fosse a que eles queriam. Cara, olha a profundidade dessa reflexão. Quantas vezes a gente reconta uma história, quantas vezes a gente subverte a realidade para que ela se torne aquilo que a gente gostaria que fosse. A gente se ilude por vontade própria, porque a gente não está conseguindo lidar com a realidade como ela é. Até mesmo o Robert, o marido dela, compra a narrativa do livro, porque o Stephen manda as fotos para ele, e ele acredita piamente que a esposa traiu ele e sente muita raiva. E ele simplesmente se recusa a escutar a Catherine. E a gente vê que durante a série toda, ela não consegue falar. Tanto que o diretor fala que essa série precisa ser assistida 2 vezes. Porque na primeira vez você realmente acha que a Catherine é culpada de algo. E na segunda vez você vê o quanto ela tá sofrendo e o quanto as pessoas não deixam ela se expressar. O marido dela, inclusive, porque ele compra essa narrativa de traição. E quando ele descobre que, na verdade, ela sofreu, né, uma violência, eu acho que essa é uma das partes mais perversas, porque ele fica aliviado. Porque para ele é preferível que a esposa tenha sofrido do que tenha deliberadamente traído ele. Olha o quão doentio é essa situação. A vitimização da Catherine, para ele, é um preço aceitável para restaurar a sua honra enquanto marido. Outro ponto que fala sobre a fragilidade das narrativas é a vida pública da Catherine, que é destruída também pelo Stephen. E a gente percebe o quanto que a reputação e o poder são efêmeros na sociedade, principalmente quando se trata de uma mulher. A série explora a rapidez com que a sociedade condena alguém baseado apenas em um lado da história. E isso é uma coisa que a gente vê todo santo dia, das pessoas sendo levantadas e sendo canceladas por causa, às vezes, de uma postagem e todo mundo caindo de pau em cima da pessoa sem querer saber o que realmente aconteceu. Porque, no fundo, eu fico me perguntando se realmente interessa. Ou se o espetáculo é mais importante, a satisfação de ver a queda do outro é mais importante do que realmente investigar se aquilo é fundamentado, se aquilo tem algum valor real. Que é o que Disclaimer mostra. Que a verdade, no final das contas, é um detalhe irrelevante diante da conveniência de validar as próprias opiniões, os seus interesses, as suas ilusões. E, inclusive, a própria Catherine não se deixa falar, porque a gente tá dentro da cabeça dela, né? E não é apenas o julgamento do marido ou a hostilidade do filho que não deixa ela falar. Ela mesmo fica ditando quem ela deveria ser, porque, como eu falei no começo, ela é uma pessoa que está performando uma vida.
Então, essa performance vem com um monte de regras que a gente normalmente tem dentro da nossa cabeça e que a gente fala pra gente mesma quando a gente se sente insegura ou quando a gente está com alguma dúvida. E às vezes essas regras, elas foram moldadas por opiniões de pessoas que não eram donas da verdade e que estavam utilizando um juízo de valor. E a gente internalizou aquilo e agora aquilo dito que a gente deveria fazer, e às vezes é totalmente um despautério, uma loucura, não é verdade. E essa performance que a Catherine tem, silenciando seus verdadeiros pensamentos, ilustra como a sociedade tira o direito das mulheres a tudo que é contraditório. Quando ela tenta se explicar, ela é lida como manipuladora. Mas quando ela se cala, o silêncio é interpretado como confissão. A Catherine é mantida numa asfixia narrativa, onde a verdade não encontra espaço para respirar diante das certezas daquelas pessoas que decidiram condenar ela sem nem ouvir. E esse é um exemplo que acontece com as mulheres através dos séculos, que mesmo quando o crime é cometido contra elas, elas são excluídas da própria narrativa. Em Disclaimer, a Catherine deixa de ser um ser humano para se tornar a projeção necessária das figuras masculinas ao seu redor, para que eles justifiquem os seus erros de caráter. E o mais triste é que chega uma hora que nem importa mais o que aconteceu, porque a Catherine perdeu o direito de contar a sua versão. A verdade se perdeu numa torrente de interesses narrativas e ninguém se importa mais com ela. Enfim, em resumo, a série questiona se existe uma verdade ou apenas as versões que são editadas por quem as conta. Mostra também como estamos o tempo todo criando narrativa sobre tudo, e que essa narrativa é criada pela nossa percepção da realidade. Inclusive, na primeira cena da série, que é quando a Catherine está ganhando o prêmio, aquela jornalista famosa, Christiane Amanpour, faz um discurso que incita a reflexão, que eu gostei tanto que eu decidi ler aqui na íntegra. Estejam atentos à narrativa e à forma. O poder delas nos aproxima da verdade, mas por causa das nossas próprias crenças arraigadas e do julgamento que fazemos, elas também podem ser uma arma com um grande poder de manipulação. Essa é uma série dilacerante, de verdade, mas extremamente necessária. E para finalizar, eu cito o disclaimer da série Disclaimer, o aviso legal que aparece antes do começo de cada capítulo na Apple TV. Assista com cautela. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, me mostra para alguém. Se você achou que esse é um assunto interessante e quiser continuar a discussão nos comentários, eu vou gostar muito. Eu acho interessante a gente trazer novas perspectivas, nossas opiniões. Agradeço por terem acompanhado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.